A nossa gratidão ao Senhor Deus por mais uma semana, por mais uma noite que Ele nos concedeu abençoada, por mais um dia, e hoje um dia diferente, chamado Dia do Senhor, dia para ser consagrado ao Senhor Deus, dia para a igreja, nós, intensificar a nossa comunhão com Deus, buscar um reabastecimento à nossa vida espiritual, a nossa gratidão aos membros da Igreja Presbiteriana de Lorena, a nossa gratidão a todos, membros de outras igrejas que estão participando conosco, ofertando a Deus este culto nesta manhã. Nós vamos orar para dar início a este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos render-te graças pelo Deus maravilhoso que Tu és, Deus soberano, altíssimo, sublime, Deus que está elevado acima de tudo e de todos. E nós te adoramos e te agradecemos, ó Pai, porque não obstante a tua grandeza, a tua soberania, tu te importas com cada um de nós. Há em teu coração, ó Pai, um desejo muito grande em nos abençoar, em conduzir nossas vidas, em proteger. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque temos sido grandemente abençoados e protegidos por ti. E queremos te agradecer nesse instante de culto, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, os nossos louvores, a nossa adoração, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, Pai, tudo para o nosso bem, para o bem da igreja e para a honra e glória do teu nome. Pedimos isto, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido os irmãos, aonde vocês estão, se for possível, abra os seus hinários no hino de número 109. Este hino tem como título O Bom Pastor. Vamos louvar a Deus com este cântico, 109. Descansar
Vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Eu vou ler do versículo 13 ao versículo de número 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Li este texto por causa do versículo 18, pensando no versículo 18, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa estar agindo com graça, com misericórdia, no ambiente, para que nada possa interferir, prejudicar a nossa adoração, nosso culto, tirar a nossa concentração. Agradeço por cada pessoa que está te adorando nesta manhã, ofertando este culto ao Senhor. Cuida da mente, cuida do coração, cuida da saúde de cada um, Pai. Cuida da vida espiritual. Queremos, ó Pai, agradecer pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lorena. Continue dando a ela o teu sustento, a tua direção. Continue, ó Pai, suprindo, através de Jesus, as suas necessidades. E abençoa o nosso coração neste dia, ó Pai. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo dias diferentes. E quais têm sido as suas expectativas para estes dias? A minha expectativa de pastor para com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lorena, tem sido a seguinte: quando iremos retornar às nossas atividades normais? Quando? Segundo, quantos irão retornar? Quantos irão retornar às atividades normais? Terceira, quem irá retornar? E quarta, como irão retornar? Eu estou vivendo estas expectativas. Quando, quantos, quem, como irão retornar? O meu desejo, a minha oração é que neste tempo de isolamento social, como estão chamando, não seja também tempo de isolamento espiritual. Que não haja isolamento do Senhor Deus. Busque ter uma vida bem disciplinada, uma vida bem organizada. Não descuide em hipótese alguma da sua vida cristã. Separe momentos no dia
para estar lendo a palavra de Deus, meditando, para estar louvando a Deus, estar orando a Deus. Não descuide em hipótese alguma da sua vida espiritual, porque este cuidado vai facilitar e vai te conduzir ao retorno às atividades normais da nossa igreja. A meditação que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã se encontra na carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, seu capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2. Eu vou ler do versículo 9 ao versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 9 a 12. Pedro diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro escreveu esta carta a uma igreja peregrina e forasteira, a uma igreja que estava na dispersão, a uma igreja dispersa. Volte uma página aí para o capítulo 1, no prefácio, na saudação. Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro escreve esta carta à igreja que estava espalhada nestas cidades: Ponto, na região da Galácia, na região Capadócia, região Ásia e Bitínia. Meus irmãos, dispersão ou diáspora é uma igreja, como disse, espalhada, dispersa. A causa daquela dispersão, diz-nos a história secular, que Nero, imperador romano, incendiou Roma, toda a cidade. E é interessante que uma região, os bairros onde moravam os cristãos, não foi incendiada. Então Nero aproveitou daquela
situação para jogar a culpa do incêndio nos cristãos. E começou então a persegui-los. Os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo jogados vivos em fogueira nos jardins de Nero. Então, devido a este quadro, a esta situação vivida pelos cristãos, pela igreja, ela foi dispersa. E Pedro, escrevendo esta carta com o propósito de encorajar aqueles cristãos, exortar aos cristãos para enfrentarem as tribulações, as aflições, as perseguições como sendo coisas normais. O capítulo 4 me chama a atenção, versículo 12. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Observaram? Pedro, falando das perseguições, das aflições, ele está dizendo: olha, isso não é nada extraordinário, não é nada fora do comum, é normal à igreja, é normal aos cristãos. Então Pedro escreve esta carta para exortar os cristãos a encorajarem, a enfrentarem e viver uma vida cristã aprovada por Deus. E Pedro usou aquela situação de dispersão para dizermos que a igreja de Cristo, ela é peregrina e forasteira neste mundo. Lemos no início Mateus, quando Jesus diz: edificarei a minha igreja. Meus irmãos, Jesus nunca disse de edificar a sua igreja e para ela manter-se eternamente neste mundo. E eu quero dar como tema da nossa mensagem desta manhã: como peregrinar neste mundo. O salmista, no Salmo 119, versículo 54, ele chama este mundo, ele chama esta terra de casa da nossa peregrinação. Portanto, este mundo, esta terra, não é o local da nossa habitação eterna, é casa da nossa peregrinação. Meus irmãos, como peregrinar neste mundo? Ou seja, como viver, como caminhar, como proceder neste mundo. A palavra peregrino é alguém que está de passagem. Forasteiro é estrangeiro, é estranho. Então nós, igreja, nós estamos neste mundo. Mas neste mundo nós estamos de passagem, nós somos forasteiros. Nós não somos daqui. A igreja não é deste mundo. Jesus foi muito claro. Ele disse a seus discípulos: vós não sois deste mundo. Mas eu quero, dentro desse tema, como peregrinar neste mundo, eu quero primeiro pensar com os irmãos sobre a igreja. Igreja que salvos, redimidos no sangue de Jesus. Igreja, primeiramente, o que a igreja, o que ela é, de quem ela é, onde ela está e de onde ela é. Primeiramente, a igreja, o que ela é, o que a igreja é. Observaram o versículo 9? Pedro, ele importa a linguagem do Antigo Testamento. Quando Pedro fala no versículo 9, ele está se referindo, aliás, ele está reportando a Êxodo 19, versículos 5 e 6, que eu quero ler nesse instante. Referindo-se a Israel, ao povo de Israel, observe o que Pedro ele
o que nós temos ali? Pedro reporta, diz assim, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, é Deus dizendo, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, estes termos que Pedro usa para aplicar a igreja, Deus usou para aplicar a Israel no Antigo Testamento. Mas observe o que a igreja é. Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vamos pensar raça eleita. O nosso dicionário, ele diz que raça eleita, é pessoas que fazem parte da mesma família. Raça, o nosso dicionário diz que de pessoas que fazem parte da mesma família. Então nós concluímos raça eleita, pessoas que fazem parte da família de Deus, como nós temos lá em Efésios, como nós temos lá em Gálatas, chamando de a família da fé, a família daqueles que creem em Jesus. Esta família é formada por todos os filhos de Deus. Filhos são aqueles que receberam a Jesus em suas vidas. Nação, ainda raça eleita, ou seja, escolhida. Deus escolheu, Deus selecionou pessoas para fazer parte da sua família. Raça eleita, nação santa, nação, nosso dicionário, conjunto de habitantes de um mesmo território, tem o mesmo costume e obedece à mesma lei. Observaram? Nação santa, não somente uma nação, mas santa. A palavra santa não significa que é uma nação impecável, mas uma nação separada do comum para um fim especial, separada do mundo para Deus. Estou lembrando aquela expressão de um salmista, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação. Então é uma nação feliz porque é uma nação que tem como Deus o Senhor, que obedece à mesma lei, a palavra de Deus, lei santa, justa. Povo, habitante de um mesmo país, habitante de uma mesma pátria. Então veja bem o que a igreja é: uma raça eleita, uma nação santa, um povo de uma pátria. Agora, de quem a igreja é? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa. De quem a igreja é? Vós, porém, sois povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que o texto está dizendo. Povo, você que está me ouvindo, faz parte dessa raça eleita, faz parte dessa nação santa. Você faz parte do povo que é uma propriedade exclusiva do Senhor Deus. Se nós voltarmos um pouquinho aí para Tito, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim, sobre Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Meus irmãos, é propriedade. A igreja, ela é uma propriedade do Senhor Jesus, é a propriedade mais cara que existe no universo. É uma propriedade que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro que o fato de sermos raça eleita, nação santa, povo de propriedade de Deus, é um ato da misericórdia de Deus. Não é mérito de nossa parte. Esta mudança que houve
Não é por mérito nosso, mas pela misericórdia. Observe o versículo 10. Vós, porém, aliás, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro usa essa expressão lá de Oséias 2, versículo 23. Mas ele está dizendo que antes de sermos alcançados pela misericórdia de Deus, nós não éramos povo. Agora sim, hoje que nós somos alcançados, então nós fazemos parte desse povo. Não por mérito de nossa parte, mas pela misericórdia de Deus. De onde a igreja é? Vós, porém, sois dos céus. A igreja, ela não é desapatriada. A nossa pátria não está neste mundo. A nossa pátria está nos céus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele usa essa expressão dizendo assim: pois a nossa pátria está nos céus. Então já sabemos quem nós somos. Somos raça eleita, nação santa. Já sabemos de quem somos. Mediante compra, mediante pagamento, somos do Senhor Jesus. E de onde nós somos? Somos dos céus. A nossa pátria está nos céus. Ela não está neste mundo. Agora, esta nossa posição sobre quem nós somos, de quem nós somos, de onde nós somos, ela precisa alterar o nosso viver aqui neste mundo, durante a nossa peregrinação. E Pedro, no versículo 11, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Lembra do nosso tema? Como peregrinar neste mundo? É peregrinar abstendo. Um resumo é aqui: abstendo do pecado. Pedro está dirigindo a igreja, ele está exortando. A palavra exortar é animar, é incitar, mover, advertir, persuadir, aconselhar. O que Pedro está aconselhando a igreja aqui é o seguinte: é abster das paixões carnais. Abster-se é privar-se de fazer. Paixões carnais são aquela inclinação para o pecado. Paixões carnais, inclinações, tendência, propensão para o pecado. Pedro está dizendo, chamando de pecado da carne, chamando de paixões carnais. Volte para o capítulo 1, quando Pedro diz no versículo 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Observaram? Pedro está dizendo: olha, agora somos igreja, agora somos de Deus, a nossa pátria está no céu. Então não entre no molde, não volte ao estilo de vida, não volte ao padrão de vida, não volte a comportar, a proceder, não volte a ter atitude como antes da conversão. Ele chama amoldar. Meus irmãos, amoldar aqui significa entrar no molde, seguir o padrão, seguir o procedimento, o padrão deste mundo, o padrão de quando nós não éramos salvos por Cristo Jesus. Paulo escreve nos Romanos dizendo também para nós não conformar com este século. Pedro está dizendo para nós não conformar com as paixões carnais, não entrar na forma. Aqui não é conformismo, é não ser igual, é não viver hoje como vivia antes. Somos nova criatura. As coisas velhas fazem parte do passado, não podem fazer parte da igreja, da nossa vida hoje. Não amoldar, como eu disse, não entre no molde,
não siga a forma, não siga o padrão, não siga o modelo, não siga o estilo da vida anterior. Então veja bem, nós como igreja, nós estamos neste mundo. Mas Pedro está dizendo para a gente não amoldar a vida de pecado. Paulo está dizendo para a gente não amoldar o mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Eu conversando com uma pessoa, uma época, que estava vivendo em outro país, eu perguntei a ela qual a sua maior dificuldade lá. Qual foi a sua maior dificuldade? Ela me disse, a maior dificuldade foi adaptar ao padrão, aos costumes daquela nação, daquele país. Eu fiquei pensando, nós, igreja, estamos no mundo e nós temos a orientação bíblica, a exortação bíblica, para a gente não amoldar ao padrão da velha vida e não amoldar ao padrão deste mundo, ou seja, o modelo, o estilo de vida. O estilo de vida da igreja tem que ser diferente de quando não éramos igreja. O estilo de vida da igreja tem que ser diferente do estilo de vida do mundo. A igreja está neste mundo, ela está na contramão deste mundo. Então é abster, é manter-se longe, é privar-se de fazer, é abster do pecado. Se nós voltarmos para Pedro, Pedro diz pelo contrário, abstenha, busque uma vida de santificação. Então nós como igreja, abster das paixões carnais, resumindo, busquemos uma vida de santificação. Pedro ainda vai mais, além de abster do pecado, ele fala sobre como proceder, ser exemplo no procedimento. O nosso procedimento, o procedimento de crente, de cristão, o procedimento da igreja precisa ser um procedimento padrão, um procedimento exemplar, o modelo original se deve imitar, copiar, ou seja, nós temos que ser referência. A igreja, ela foi chamada para imitar a Cristo. A igreja foi chamada para imitar a Cristo. Paulo foi um imitador de Cristo. Ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele também exorta a igreja em Coríntios para imitá-lo. Ele fala à igreja em Filipenses que ele era padrão. É muito comum nós, crentes, dizer para as pessoas, não olhe para mim, sou humano, sou falho, olhe para Jesus. A igreja, ela não foi chamada para dizer às pessoas para olharem para Jesus. A igreja foi chamada para dizer às pessoas, olhe para mim, siga o meu exemplo, siga o meu padrão, siga o modo que eu procedo, siga as minhas atitudes. Isso é bom testemunho. A igreja, ela precisa, como diz Pedro aqui, no versículo 12, ela precisa manter, veja bem, não é ter, é manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Se fosse hoje, Pedro estava dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos não crentes, no meio dos incrédulos. Voltando para o capítulo 1, Pedro diz também, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Procedimento exemplar. A igreja foi chamada para imitar a Jesus. O procedimento da igreja, se ela proceder mal, ela leva o mundo, ela leva os descrentes a blasfemar contra Deus. Paulo, citando Isaías, referindo-se a Israel,
ele diz assim, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por vossa causa. Será que Deus não está dizendo hoje para nós que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder, as nossas atitudes estão levando os descrentes a cometerem blasfêmia contra Deus? Por outro lado, quando a igreja ela procede de maneira santa ou busca uma vida de santificação, Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Observaram? O mau procedimento leva o mundo a blasfemar contra Deus. O bom procedimento leva o mundo a glorificar a Deus. Perceberam a importância da igreja? A importância dela manter um procedimento padrão, exemplo? Já imaginaram se cada membro da igreja presbiteriana de Lorena dissesse um ao outro: viva a vida cristã como eu vivo, leia a Bíblia como eu leio, ore como eu oro, adore a Deus como eu adoro, seja fiel a Deus como eu sou. Eu deixo aqui uma pergunta para você pensar neste dia. Se todos os membros da igreja fossem como eu ou como você, a igreja seria igual, ela é, pior do que ela é ou menor do que ela é? Manter procedimento exemplar. Igreja, como peregrinar, o que ela é, o que nós somos, raça eleita, nação santa. De quem nós somos? Propriedade de Deus. Onde nós estamos e de onde nós somos? Nós estamos neste mundo, mas nós somos no céu. E como eu disse agora há pouco, essa realidade, ela precisa afetar a nossa forma de peregrinar neste mundo. Ou seja, manter-se longe do pecado e ter um procedimento exemplar, um procedimento de santidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos abrir nossos hinários no hino 114. Hino 114. Brilho celeste. Cristo promete nunca deixar.
Deus abençoe grandemente o seu dia e logo mais à noite, às 19 horas, teremos outro culto ao Senhor Deus. Você é nosso convidado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade, por esses breves momentos que passamos entoando hinos para o teu louvor e glória, orando e meditando na tua palavra. Pai, que o teu Santo Espírito que habita na igreja possa nos conscientizar de que nós estamos de passagem neste mundo. A nossa pátria é os céus. Que o Espírito Santo esteja nos levando a uma vida de santidade, a um procedimento exemplar para o bem da igreja, para o nosso bem e, acima de tudo, para a honra e glória do teu nome. Concede a todos nós um dia na tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor.